Bem, eu quero que você abra sua Bíblia em João 8. Essa semana preparei, até o dia de hoje à tarde, eu preparei 3 mensagens para essa noite. E eu acho que ela está mudando de rumo de novo. Amém? Então, vamos comigo. Com Jesus, né? A palavra de Deus garante que o Espírito de Deus capacita aquele que Ele chama. João 8, versículo 12. A partir do versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra maneira, feita, lhes falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois de cá, de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. E então lhe perguntaram: Quem és tu? Vou parar aqui. Amém? A palavra de Deus, toda ela, eu falo que a Bíblia, ela foi escrita mais para o homem se conhecer do que conhecer o próprio Deus. Eu vejo que em toda a palavra de Deus, ele procura mostrar para o homem como que ele o vê. E como que o homem pode ver a Deus. Em todo relacionamento de Deus e homem, há sempre o desejo de Deus presente, de fazer o homem entender a importância que ele tem para Deus e de fazer o homem conhecer quem é Deus. Então aqui nesse episódio da Bíblia, Jesus ele estava confrontando umas mentes com raciocínios que não ficaram presas no passado, não ficaram presas naquela geração, mas que ainda nos dias de hoje elas se levantam com argumentos, se levantam com força, se levantam com raciocínio, forjados por espíritos malignos, para poderem
se desfazer ou para poder colocar em dúvida, colocar em xeque 3 coisas pelas quais Jesus Cristo veio revelar quando ele veio à terra como homem. Primeiro, a identidade do Pai. Segundo, a sua identidade. Terceiro, a sua missão. Satanás, nos tempos presentes, na geração presente, tem colocado sementes de dúvida a respeito da existência de Deus. Satanás tem levantado meios de comunicação, tem colocado pessoas em todos os ramos e segmentos de influência para fazer com que essas pessoas ditem e falem abertamente e com grande convicção de que Deus não existe. De que Deus não existe. E muitas vezes, essa força, esse poder maligno, esse raciocínio maligno, ele é tão forte, ele se alastra de uma tal forma, que às vezes no meio dos crentes que ouvem a palavra constantemente, bate a dúvida se verdadeiramente Deus existe. Jesus Cristo estava confrontando exatamente esse raciocínio, que talvez hoje tenha alguém aqui dentro que esteja lutando para saber se Deus existe ou não existe. Saber se é verdade a Bíblia ou não é verdade. Esses homens, eles em várias situações e de várias formas, em várias ocasiões, eles procuraram desacreditar Jesus diante do povo. Mas aqui nesse episódio, eles confrontam a paternidade de Deus, a filiação de Jesus. Eles confrontam exatamente a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus falou: olha, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei a minha origem, sei quem sou. Eu dou testemunho de mim mesmo, porque o Pai também confirma o testemunho da minha filiação e das obras que eu faço. O inimigo tem semeado de uma maneira arrojada na vida das pessoas uma coisa chamada orfandade. Ele tem procurado tirar de sobre as famílias a paternidade. Ele tem procurado tirar de sobre filhos a figura de pai. Por gerações, Satanás vem ferindo a filiação e a paternidade. E com Jesus não foi diferente. Por que ele está atrás de pôr em dúvida a paternidade de Deus sobre o homem? Jesus naquela hora ele estava te representando, me representando. Ele estava defendendo a minha realidade em Deus. O que Deus, como Deus estava vendo, como Deus vê o homem. Você e eu somos vistos por Deus como filhos. Como filhos. Veja, antes no Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado de povo de Deus. E o povo de Deus chamava Deus de Senhor. No Novo Testamento, Jesus veio com uma nova proposta de relacionamento entre Deus e o homem. Ele veio mostrando Deus como Pai. E isso chocou as autoridades espirituais da época, porque dizendo, como você vem dizendo que é filho de Deus? Porque eles queriam a paternidade sobre o povo que dominava o povo, que subjugava o povo. Jesus falou, olha, não chame eles de pai. Não chameis ninguém de pai. Chame, Deus é o vosso pai. Aqui, nesse texto,
Jesus usa por 3 vezes dentro do capítulo 8 a palavra, a ênfase de que ele é. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então Jesus Cristo quer mostrar para você. Deus tem trabalhado, Deus tem levantado homens, Deus tem feito pessoas se abnegarem dos seus sonhos. Deus tem proposto para essas pessoas uma realidade dentro do seu plano que muitas vezes não é confortável, mas pelo simples fato de querer se revelar a você, para dizer quem você é, para que você tenha convicção de saber quem é Deus e quem você é e por que você existe, a sua missão. Tá dando para entender? Amém? Só agora, por que muitas vezes eu não me sinto legalizada diante de Deus? Por que algumas vezes eu não me sinto como filha, nem sinto Deus como um pai? Por que muitas vezes eu tenho passado por lutas de alma, atrás da paternidade de Deus, ou atrás de acreditar de que Deus acredita em mim? De que Deus sim me quer por perto, de que Deus sim quer que eu tenha intimidade e que eu possa entender a importância que eu tenho para Ele. Por que tem essa luta dentro da minha alma? Quando eu me comporto, quando eu tenho essa luta, eu não consigo me sentir filha. E por não me sentir filho e filha, eu não tenho fé para possuir o que Deus liberou para a minha vida no reino espiritual. Por isso que Satanás quer ferir a paternidade. Porque a paternidade legaliza a sua identidade. A paternidade direciona o seu destino. A paternidade libera você para prosperar. A paternidade defende você. A paternidade te protege. A paternidade te firma nos tempos. A paternidade te sustenta quando você não tem força. A paternidade te provê quando você não pode. A paternidade corre atrás do que muitas vezes você nem pediu ainda. Pai, 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 meu pai. Ele falou, meu pai concorda comigo. O meu pai testifica a meu respeito de que eu sou filho. O meu pai, foi o que Jesus falou. Ele não falou o meu Deus, o meu pai. Mas era Jesus, pastora, era filho de Deus. Mas em João, capítulo 1, a palavra diz que foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, através de Jesus Cristo. Por que o inimigo está ferindo nas famílias relacionamento pai e filho? Porque você, a hora que a sua visão é distorcida, é deturpada com relação à paternidade, você tem uma dificuldade tremenda de ser filho. Deus adotou você como filho, mas para você adotar Deus como pai é uma batalha. É uma luta. Para você saber, ter convicção de que eu sou filho. Se eu errar, o meu pai me corrige. Se eu pecar, o meu pai me perdoa. Se eu precisar, o meu pai me ajuda. O meu pai nunca vai se colocar ao lado do inimigo para ser contra mim. O meu pai não vai usar a ferida mortal para me punir. É meu pai. O prazer do meu pai é testificar de que eu sou filho.
O prazer do meu pai é dizer: ela é minha filha. Ele é meu filho. O filho fica na casa, Jesus fala aqui nesse capítulo. O escravo não. E ele fala que aqueles que cedem ao pecado são escravos. Mas o filho, Jesus, quando ele liberta você, ele liberta para você ser filho. Não para você ser subjugado a Deus, mas para você com coração espontâneo se submeter. O pecado te subjuga. Por que Satanás queria ferir a identidade de Jesus? E ainda tem lutado contra isso. E ainda Jesus tem chorado, o Espírito Santo tem derramado lágrimas, porque alguns crentes têm pendido para acreditar no pai da mentira do que em Cristo Jesus. Por que você está pondo em dúvida a realidade de Deus, a existência de Deus, a identidade de Cristo? Por quê? Que raciocínio Satanás está jogando na sua mente que tem levado você a parar para pensar e questionar se Deus existe ou não? É o pensamento de uma geração atual. Minha filha essa semana estava conversando conosco e a professora dela na escola falou que ela cria no evolucionismo. E então ela falou sobre evolução e criação. E a professora perguntou: eu creio no evolucionismo 100%. Tem alguém nessa sala que crê no criacionismo? Ela foi a única que levantou a mão. E a amiga dela, crente da frente, não levantou. E ela ficou abismada. Como que ela não levantou a mão? Filha de pastor. E aí, na hora do intervalo, ela perguntou: você não é crente? Sou. Por que você não levantou a mão? Porque eu não creio muito assim no criacionismo. Eu acho que não tem algumas coisas que não dá para eu acreditar. É a mente de uma geração. Se eu não entender que Jesus estava confrontando um raciocínio de era e que está atuando ainda hoje e com mais força, se eu não entender de que eu preciso conhecer a Deus, não só de ouvir falar, eu tenho certeza que você pode ser convencido facilmente. Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui, no próprio capítulo 8. Ele fala assim: bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Versículo é 8:37. 8:37. Bem sei. Eles estavam presos à paternidade geracional de Abraão. E Jesus estava falando de coisas mais altas, de relacionamentos mais elevados com Deus. E Jesus falou: olha, quando a minha palavra não está em você, você vai querer matar o que me pertence, o que eu sou. Deu para entender? Então, quando a minha palavra, quando a palavra de Jesus não está em nós, quando nós não temos essa palavra, o que Jesus falou, o que a palavra falou, a morte é lançada no meio da nossa fé. Nossa fé vai minguar.
o que eu cria, eu acabo deixando de crer. Se eu não crio, eu não consigo nem crer. Mas Jesus, hoje, a mensagem para você, ela vai ser curta. Porque o que Deus quer é denunciar um raciocínio de era. Vocês já ouviram falar daquele filme, eu acho que o nome é A Bússola de Ouro, A Bússola Dourada. Já ouviram falar? É, de ouro. Aquele filme foi feito exatamente com o único desejo de provar de que Deus não existe. Quantas pessoas têm visto filmes, visto sagas, lido livros, que eles acham que é só uma fantasia e ignoram toda a estrutura infernal que há por trás e todo o investimento para influenciar você. Aí você fala, eu vi o filme, mas não vi nada. Sim, porque você não viu com os olhos de quem sabe dos bastidores. Porque quando você olha um filme ou você lê um livro, você se entrega e deixa aquela mente conduzir você. Quando você lê um livro, você não pode ser tolo de ler um livro e achar que aquela pessoa está com a verdade absoluta, ainda que seja crente. Você precisa ter uma peneira, você precisa ser sábio para ler. Você não pode permitir com que o autor, que mora em tal lugar que você não conhece, cultura que influencia, família que influencia, doutrina que influencia, religião, credos, pensamentos, filosofias, intenções, tudo isso está atrás de um autor. Você não pode permitir que ele venha e simplesmente descarregue sobre você todo e qualquer tipo de informação. Seja em filme, seja o que for. Você precisa, como crente, permitir com que o Espírito de Deus te dê discernimento, sim. Tanto para ouvir. Se eu falar alguma coisa aqui com você, algum pastor, que não bateu muito certo com a palavra de Deus, pare para estudar. Vai lá, vá atrás, ore. Deus, Ele tem prazer de nos guiar na sua luz. O inimigo, esses homens estavam como feras vorazes para trás de Jesus, tentando de qualquer forma matá-lo, desviar os planos de Deus na vida de Jesus, enfraquecer a sua imagem diante das pessoas, fazer com que ele caísse na incredulidade do povo. Esses homens, por várias situações, se você ler o Evangelho, você vai ver. E não foi a primeira vez que está escrito, tentaram prender, mas não prenderam porque não era a hora. Querido, nós como crentes portadores da palavra de Cristo, nós como crentes portadores de um padrão reto, nós como crentes que preservamos e valorizamos aquilo que Deus valoriza, você acha que não vai chegar uma hora em que em qualquer lugar alguém vai colocar em xeque e você vai ficar sem saber o que falar? Quem é o teu Deus? Jesus. Eles perguntaram, quem és tu? Essa pergunta, ela ecoa no coração de muitas pessoas de várias formas. Uns dizem que Jesus foi um profeta que passou aqui. Outros dizem que Jesus foi um filósofo. Outros dizem que foi um revolucionário. Outros dizem, e começa a falar um monte de coisa. Mas e você? Quem é Jesus para você? Jesus poderia ter calado aqui, ignorado, como algumas vezes ele fez. Algumas vezes ele confrontou, umas vezes ele calou e desprezou. Mas ele fez questão de dizer quem ele é. E eu quero que você saiba quem é Jesus. Mas eu quero que você saiba mais uma coisinha. Que independente se você crê em Jesus ou não, Jesus é.
Jesus não deixa de ser por causa da tua incredulidade. Jesus não deixa de ser por causa do teu abandono, da tua apostasia. Jesus não deixa de ser por falta de adoração. Jesus não deixa de ser. Simplesmente Jesus é. E Jesus disse quem ele era. A palavra de Deus nos mostra, não vai dar tempo de eu pegar todos os textos, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se Jesus é a luz, é porque há trevas. E ele diz: aquele que anda comigo não anda em trevas. Você não anda na escuridão quando você anda com Jesus. Eu sou a tua luz. Se você está numa situação em que você não consegue ver luz, ou você não consegue discernir o que é certo e o que é errado, você precisa andar com Jesus um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais além. Se você orava 1 hora, ore 2. Se você lia um capítulo, leia um livro da palavra de Deus. Se você lia a palavra de Deus por 5 minutos, pare e esmiúce até as vírgulas da palavra de Deus e você vai começar a conhecer Jesus. Porque ele tem prazer em se revelar. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O alimento espiritual que você precisa. O pão que te sustenta. Jesus é o pão, é a provisão. Jesus, ele falou a respeito do seu sacrifício usando a figura do pão, para mostrar aliançamento entre nós através dele. Quando ele pegou o pão, Jesus falou: esse é o meu corpo, que é dado por vós. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Ao partir o pão, querido, cada um pedacinho é um de nós. É a aliança que eu tenho com você em Cristo. Ele disse: esse é o cálice, a aliança, o sangue, a aliança que eu tenho com Deus. Jesus falou também: eu sou o bom pastor. Você não é uma ovelha sem domínio, que vai para tudo quanto é lado, sem que Deus não preste atenção em você. O bom pastor não está só para vigiar, mas em primeira instância para zelar, para manter viva, para cuidar, para dar crescimento saudável, para proteger, para dar segurança, para dar paz, para cercar. E ele disse: eu sou o bom pastor e dou minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa mais graciosa. Jesus já deu a vida dele lá. Jesus já deu. Jesus não vai dar a vida de novo. Queridos, Jesus morreu na cruz para derramar seu sangue. Sim, a vida da carne está no sangue, diz a palavra de Deus. Mas ainda hoje, Jesus dá vida por mim e por você, de várias formas, para que a morte não fique na sua história. Ainda hoje, Jesus gera vida, Jesus dá vida, Jesus gera vida. A palavra de Deus fala que Ele é a água viva. Aquele que tem sede, Ele é a fonte de águas vivas. Aquele que tem sede, venha e beba. Tem mais. Jesus fala que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega. Quando Jesus citou essa palavra, eu sou, em João 18, o poder foi tão grande quando eles buscaram Jesus, que eles caíram por terra. O poder de quem Jesus é
faz o inimigo se prostrar. Você precisa, como filho, saber quem é Jesus. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: sou eu. Ora, Judas o traidor, o versículo 5 e 6. Judas o traidor estava também com ele, do capítulo 18. Quando, pois, Jesus lhe disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Eu sou. Em Êxodo, Deus se mostrou a Moisés como o eu sou. Deus se mostrou, eu vou para o Egito, eu vou fazer essa obra, mas eu direi a eles quem me mandou. Você dirá, o eu sou me enviou. O eu sou me enviou. Então, no Antigo Testamento, homens, Deus se revelou a ponto de homens dizerem quem ele era. Nos Salmos, nós vimos falando que o Senhor é meu pastor. O Senhor é o Rei dos Reis. Nós podemos ver homens dizendo: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha provisão. O Senhor é minha cura. E você? O que diz a respeito de Deus? Quem é o Jesus que você conhece? Quem é o Jesus que você tem andado? Quando Deus disse, eu sou, Ele estava comunicando a plenitude de um ser. Quando Deus disse, eu sou, Ele estava dizendo, sou o começo, o meio e o fim. Ele não disse, eu fui, ou eu serei. Ele disse, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando nós pregamos, a maioria das vezes, nós estamos querendo pregar sobre a realidade do homem, sobre a enfermidade do homem e o poder de Deus, sobre a necessidade do homem e o poder de Deus, sobre a vontade do homem e o poder de Deus, Mas hoje, a mensagem é só essa. O eu sou está presente. Deus presente. Eu sou no original, aquele que se revela. O eu sou quer se revelar a você, porque existe uma geração bombardeada com uma mente, com pensamentos, raciocínios, com o intuito real de querer trazer a inexistência de Deus à tona. Querem porque querem dizer que Deus não existe. E só tem uma pessoa que pode dizer que Deus existe. É aquela que está ouvindo o raciocínio e aquela que crê na existência de Deus. Se você não intensificar o seu relacionamento com Deus a ponto de você ter convicção de que você é filho, que não tem problema. O que você está passando, que não tem problema. O que você fez, que não tem problema.
isso não vai afetar a realidade de Deus e nem a maneira como Deus te vê como filho. Ele vai tratar com você no particular, mas você vai sempre ser filho. O pai nunca vai lançar você fora. O pai nunca vai dizer para você: a porta da minha casa está aberta, vai embora. O pai vai pôr para fora o iníquo. O pai vai pôr para fora o profano. Mas o filho não. Você está numa geração que você precisa entender de que tem que ir mais além do que os cultos. Você está numa geração que você precisa ir mais além do que simplesmente frequentar cultos. Você entende o que eu quero falar? Deus está presente. Quando você entender de que simplesmente você tem um pai e que ele sabe quem você é e que ele quer se revelar como eu sou para você, e que você tem todo o recurso do céu para receber essa revelação de Deus. Quando você perceber isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser muito mais diferente. Se foi bom até aqui, vai ser muito mais, porque sua alma vai encontrar descanso. Ser filho de Deus é ser nobre. Ser filho de Deus é ser santo. Ser filho de Deus é amar ao Pai. Ser filho de Deus é fazer como Jesus fez. Sabe por que o Pai testifica de mim? Jesus falou: porque eu faço o que o Pai me manda. Eu procuro agradar o Pai. Ser filho de Deus é procurar fazer a vontade de Deus. A filiação se firma, a paternidade se revela e a missão se cumpre. Amém? Eu não tenho mais o que falar. Acabou a mensagem. Agora é você e o eu sou nesse momento. Então, eu só pergunto. Se Jesus estivesse aqui na frente e fizesse a pergunta para você: quem você diz que eu sou? Quem você diz? Então, vamos ficar de pé? E você vai dizer para Deus quem é Jesus para você. E se você tem dúvida de quem você é para Deus, fale para Deus também. Então, normalmente nós pregamos e queremos fazer apelo. Eu gostaria de fazer um único apelo para aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, que frequenta a igreja, fala: Senhor, eu não consigo me firmar plenamente na Tua palavra, eu nem conheço muito a palavra, mas que você quer dizer: Jesus, eu quero a revelação do Teu ser. Eu não quero somente o que o Senhor pode me dar, mas eu quero conhecer Jesus. Aquela pessoa que nunca entregou sua vida para Jesus e que quer ser salva, quer ser liberta, quer conhecer a provisão de filho, quer conhecer a cura de filho, quer conhecer o amor que o filho recebe do pai, quer conhecer mais do cuidado que um pai tem para com o filho. Eu quero que você, somente esses dois grupos de pessoas, levante a mão, se tiver. Se não tiver, eu quero que você simplesmente erga os olhos do seu coração e veja o Pai. E simplesmente fale como os homens da Bíblia falaram para Deus.
quando eles viram Deus presente. Um disse: o Senhor é minha justiça. Mas de repente, o nome que você tem para Deus nem está na Bíblia. O Senhor é meu fôlego de vida. O Senhor é o meu cântico. Não tem um nome em hebraico, o Senhor do cântico, o Senhor do fôlego de vida. Mas Deus é presente. Deus é presente. O eu sou quer se revelar. Você não conhece, a Bíblia diz que pela metade nós o conhecemos, mas vai chegar uma hora que nós o conheceremos plenamente. Então, o que preparei 3 mensagens, mudou tudo agora. E o que eu sinto, sabe o que é? É que tem uma porção mais profunda de Deus para ser revelada para vocês e para mim. E quem quer que a identidade de Jesus seja firmada no seu coração, nos seus raciocínios, quem quer que a filiação e a paternidade de Deus seja entendida e revelada nas emoções, quem quer? Tinha um grupo de pessoas que creram no meio daqueles que combatiam. Então vamos, filha. Vamos, filho. O eu sou se revela como Pai. E o eu sou vai testificar sobre você. Ele vai na tua frente, aonde você ainda nem foi. E o seu nome vai bater lá na frente, antes dos seus pés. Porque o eu sou está testificando agora. E o testemunho é verdadeiro. Deus está testificando. É o meu filho. É o meu filho. É a minha filha. O seu nome está sendo levantado em algum lugar nesse momento. O seu nome está vindo em memória, porque o eu sou está lá. Para testificar da veracidade do teu relacionamento com Ele. Ora barabarabara cheia, barabara chore andararabai. Ei, amaramanara manarabaracia, manarabaracuia. Mineremenechoia, marabarabadaceia, manaia. Ore abarabadachia, manacuse, tereberechere, andaralaçô. Ore andaralabaia. O seria manaraquiri, manarabanachuia, manaia. Ineremeneia, ramanai, 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 ramanassou. Ei, amahore, menei, sereaiama. Minor, seterecaia, rabarabarabá. Oh, yamarabadachou. A orfandade está caindo. A carência da orfandade está caindo. Oi, abarabaralabai, arabarabalarachei, andaralabai, ele é Aba. Aba. Ei, macatarachoi, amarabarabarabalabaxia. Oh, seriabarabalarachere, andaralabai. Oh, seria manassuia. Deus te chama de filho amado. Filho amado. Deus suspira pelo teu nome. Sabia disso? Filho amado. Meu Deus, o amor dele é muito grande. É muito intenso.
é muito vivo, é muito dinâmico. Você fala: Deus, eu não sou digna, não somos, mas quem sou eu para dizer para um Deus que decidiu dizer que eu sou digna? Quem sou eu para dizer que não sou? Sim, eu sou digna de ser chamada filha de Deus. Ele disse: Tânia, você é digna de ser minha filha. Ele disse: Maria José, você é digna de ser minha filha. Ele disse: Jussara, Aline. Ele disse: Moisés. Ele disse: João. Ele disse: Vitor, Sami. Ele disse: vocês são dignos da minha paternidade. E eu sou pai entre vós. Eu sou pai para fazer muito mais. Até mesmo do que vocês têm crido. Eu os tomo pela minha mão. E vou levar sim vocês mais além. A sustentação me pertence. Eu sou pai no meio de vós. E não me envergonharei de vocês, diz o Senhor. Vocês são para mim prazer de alma. Eu me deleito no meio de vós, diz o Senhor. Eu sou pai. E serei contigo, não temas. Eu sou pai. E serei o teu refúgio, não temas. Eu sou pai, filha. Sim, eu quero te abraçar. Você pediu. Filha, meu prazer é te abraçar. Meu prazer é te envolver. Meu prazer é me revelar. Meu prazer é dar a vocês a porção de quem sou. Pois sou o que sou, diz o Senhor. Estou no meio de vós, credes e não demais. Oh, xarai arabarabara labaraxê. Oh! O meu amor tá quebrando cadeias, filha. Oh, bereberereçô. Oh, sereai amaramanassu yamaré. Oh, maracai aralamai araci yamarro. O meu espírito se move entre vós. Deleitai-vos em minha presença. Serei convosco. Oh, mereminai aralaxuia. Araqui amarabalaia. Só para cantar. Quero você cantando. Oh, sei. Oh, cante para Deus. Solte o cântico espiritual. Solte. Cante em línguas. Solte os cânticos, igreja. Solte o seu coração. Diga para Ele quem Ele é agora. É o momento de presença aqui. Não é por força, nem por violência. Oh, xarabarabarabalaia, aralabaia, aramanacia. Oh, abrace o irmão do lado. Abrace o irmão, ore com ele. Se você quiser sair do seu lugar, abrace alguém. Deixa o amor de Deus fluir. Está acontecendo um mover de amor aqui. É
te pertence, esse irmão faz parte de ti. Oh!